Fala, meu querido aluno! Pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma correção de questão. Lembrando, turma, que nós estamos na playlist do CFO PMBA, prova que aconteceu no ano de 2019, beleza? Então vale a pena você baixar a prova, vale a pena você refazer essa prova junto comigo, porque eu tenho certeza que vai agregar muito no seu conhecimento, beleza? Lembrando, turma, segue lá no Instagram, @professor Ian Ribeiro. Se inscreve aqui no meu canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho para você não perder nenhuma questão que vem por aí, beleza? Pessoal, a questão que a gente vai corrigir é a questão de número 47, beleza? A questão ela vai falar assim: a lógica matemática ela utiliza conectivos para relacionar proposições. Um conectivo de extrema importância é a condicional, que representamos por uma seta, beleza? Isso você já sabe. Considere duas proposições denominadas simbolicamente por P e Q. Então, no caso, proposição simples são as proposições que irão compor a condicional. A linguagem, se P, então Q, ela pode ser representada por P condicional Q. Ele diz que a grafia til serve para você negar uma proposição. Isso aqui tudo você já sabe. Beleza? Então ele vai falar assim: então a proposição lógica não que, condicional não P, ela é chamada de contrapositiva. Você já precisa ativar aí, turma, um gatilho na memória que contrapositiva é referente à equivalência. Beleza? E aí ele está querendo marcar a contrapositiva que diz a respeito de qual proposição composta? Essa aqui, ó. Se o cavalo estiver cansado, então ele perderá a corrida. Beleza? Pessoal, anota uma observação que eu vou fazer agora num post-it mesmo, tá? Não tem problema. Turma, quando você trabalha com uma condicional, lembra que você vai ter duas possíveis equivalências. A primeira equivalência é quando você tem esse formato aqui, ó, que é exatamente o que a questão citou, que é quando você tem a contrapositiva. E aí tem um macetezinho que a gente acaba lembrando aqui, que é o seguinte, ó. Como que eu lembro de maneira mais fácil, Ian? Nega, troca, troca. Entende que você vai pegar P e Q e negar. Depois que você fizer essa negação, você vai inverter uma com a outra. Então, quando ele fala troca, troca, é porque você vai fazer isso aqui, ó. Troca, troca. Troca, troca. Eu troquei a posição das duas. Lembrando que existe uma outra equivalência, que é quando você tem o não P disjunção Q, tá? Lembrando que esse símbolo é o ou. E aí você pode associar com essa palavrinha aqui, ó. Neuma. Ué, Ian, o neuma não é negação? Não. Turma, negação é mané. Neuma é equivalência. Beleza? Então eu preciso enxergar isso aqui. O que eu estou buscando é a contrapositiva. Entenda, turma, que a minha condicional é essa, ó. Se o cavalo estiver cansado, então ele perderá a corrida. Só que dentro dessa questão aconteceu alguma coisa interessante. Então vamos lá. Se é a contrapositiva, vai haver isso aqui, ó. Vai haver a troca das proposições negadas. Então quem vem primeiro? Se o cavalo não perder a corrida. Então você vai colocar dessa forma, ó. Se o cavalo não perder. Beleza.
Então, tá vendo, turma, que eu vou ter que trocar a posição da outra que eu tenho? O cavalo estiver cansado. Então, ó, se o cavalo não perder a corrida, então ele não está cansado. Ponto. Qual é a sentença que trata dessa proposição que a gente acabou de encontrar a equivalência? Aí você vai olhar e vai falar assim, Ian, não tem. Na verdade, lembra que eu falei que a questão ela trocou algumas palavras para meio que confundir você? Por exemplo, ó, ele encarou o seguinte, como vai ser uma corrida de cavalo, o cavalo ele não pode empatar. Então, em uma situação dessa daqui, ou o cavalo ganha ou o cavalo perde. Beleza? O cavalo ganha ou o cavalo perde. Vamos lá. Qual é a situação que ele coloca sobre não perder? Ele vai ganhar. Então, olha essa sentença aqui, ó. Se o cavalo ganhou a corrida, eu transformei o não perder em ganhar. Ponto. Então, não está cansado. Olha isso daqui, turma. Não está cansado. Ele colocou como descansado. E isso eu posso dizer que é o não que, e isso eu posso dizer que é o não P. Resposta correta, letra B. Ué, Ian, então eu posso utilizar sempre isso? Muito cuidado, tá? Não é tão comum. Quando a questão ela traz isso daí, turma, são situações que a gente fala binomial. Ganha, perde, vivo, morto, tá? É sempre uma situação que você não tem uma outra possibilidade. Aí sim, uma se torna a negação da outra, porque você não tem as duas possibilidades que podem acontecer, ou mais de uma, ou mais de duas, beleza? Então, realmente, fica de olho nisso daí. Tranquilo? Contrapositiva, letra B. Beleza? Se você marcar a letra D, turma, você vai perceber que ele não inverteu a ordem. Tá? Ele negou, de fato ele negou, mas ele não inverteu. Aí você pode comparar a B com a D, você vai perceber que a frase ela tem as mesmas proposições negadas, porém não está invertida em relação ao meu enunciado. Show de bola? Segue lá no Instagram, @professor Ian Ribeiro. Fiquem com Deus, curte, comenta, compartilha, se inscreve no meu canal e fui!